no colo do presidente um assunto muito importante que envolve o Supremo Tribunal Federal, né? A Suprema Corte da Justiça brasileira está aí leva algumas críticas de vez em quando, a classe política cobra, e ontem teve uma votação muito importante porque o Supremo acabou decidindo, aprovou uma PEC que restringe as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? O Senado aprovou, né? Então, a partir de agora, as decisões monocráticas, aquelas decisões tomadas por um só ministro, né, não poderão suspender leis aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente. Qual que é o significado político dessa decisão tomada ontem pelo Senado, Fábio? É uma resposta política, como você disse, Tramontina, do Senado, que é um poder que se sentiu acuado com decisões recentes do Supremo que revisaram, em alguma medida, leis e medidas aprovadas no Legislativo, né? Quando o Supremo, como intérprete da Constituição, ele toma decisões que inviabilizam até liminarmente, como você falou, uma medida, às vezes, monocrática, decisão individual de um ministro, uma legislação que foi aprovada por um colegiado, enfim, você pode discutir a configuração do Congresso, mas ele foi eleito pelo eleitor, pelo povo, né? O povo colocou os deputados e senadores lá. Então, se tem algum poder que é legítimo para legislar, é o legislativo, o próprio nome diz, né? Então, esse papel do Senado, assim, em situações normais de temperatura e pressão, nós estaríamos falando de uma PEC, o Senado decidindo aprovar um projeto de lei, que é legítimo que o Senado faça isso. Só que nós não estamos ainda em situações normais de temperatura e pressão na política. Nós estamos ainda, parece longe, mas 8 de janeiro teve um movimento de tentativa de deposição de um governo eleito, né? A eleição foi muito conturbada. O candidato derrotado colocou dúvidas sobre o sistema eleitoral até o último instante, né? E o judiciário foi muito vocal, tanto na realização do processo eleitoral como na defesa das instituições após o 8 de janeiro. Então, houve um empoderamento natural do Supremo, inclusive político, no país, que a gente pode discutir depois se é bom ou ruim. Mas é fato. O Supremo hoje está muito empoderado, tem muita força, política inclusive. Quando o Supremo ali, de alguma maneira, toma decisões que respingam na cena política, a política reage. Então, o que os senadores fizeram, e perceba que foi uma votação expressiva, 52 votos no Senado, é bastante expressivo. Foi uma resposta também dentro das 4 linhas, para dizer a expressão que Bolsonaro gostava de usar, foi uma resposta política a decisões que o Supremo tomou. Então, assim, tudo bem. Já que o Supremo, em alguns momentos, da visão dos senadores, invade atribuições do Legislativo, nós vamos cumprir o nosso papel, vamos legislar, vamos aprovar uma PEC, e aí depois, enfim, a Câmara decide se vai dar consequência para isso ou não, e depois será promulgado, né? Nesse caso específico das decisões monocráticas, é importante dizer o seguinte: dentro do Supremo já havia uma espécie de desconforto com esse excesso de medidas liminares tomadas por um magistrado, muitas vezes provocado por partidos políticos, porque essa politização também do Supremo, ela tem mão dupla. Não são só os ministros do Supremo que estão ficando importantes politicamente. A classe política está recorrendo ao Supremo com frequência para resolver problemas que eles não resolvem entre eles. Os partidos estão recorrendo com frequência, com ações, pedindo uma liminar, e às vezes cai na mão do ministro, ele vai, assim, essa decisão tem consequências políticas. Então, dentro do Supremo, já havia, desde o ano passado, uma movimentação ali na gestão da ministra Rosa Weber para rever alguns limites, estabelecer alguns limites para decisões monocráticas, e o principal é estabelecer alguns limites para os pedidos de vistas. Porque quando o ministro, chama para si um pedido de vistas, ele paralisa um julgamento, muitas vezes é mais alto o impacto na sociedade civil do que uma decisão que ele toma. Porque se ele puxa para ele um pedido de vistas e paralisa um julgamento por 2, 3 anos, é muito a decisão dele quando vai retomar, né? Ele deixa paralisado uma discussão que pode afetar a sociedade civil como um todo. Ao mesmo tempo que se ele der uma medida liminar, também ele toma uma decisão ali que vai ter efeito imediato. Mas é bom dizer que a Corte vai discutir, a Corte vai deliberar sobre uma decisão monocrática. Ela não é definitiva, ela é provisória. Esse desconforto já havia. A ministra Rosa Weber chegou a tomar medidas administrativas para restringir essas decisões e para estabelecer prazos mais claros, enfim, dar mais transparência para esse processo, mas ela não conseguiu concluir esse processo. Então, ficou uma coisa um pouco aberta dentro da Corte. O Senado encontrou uma oportunidade para dar o seu recado político. Olha assim, Supremo, sempre que vocês invadirem atribuições, o Senado vai reagir dentro das suas atribuições.
E é importante trazer esse molho político para a discussão também, Tramontina, porque esse Senado que está aí, ele foi eleito em 2 legislaturas, basicamente, 2018 e 2022, porque na última eleição somente 1/3 dos senadores foi renovado, né? Os outros 2/3 foram eleitos em 2022 e 2018. Desde 2018, naquele momento, com a eleição do Bolsonaro em 2018, levou para o Senado diversos parlamentares daquela onda da Lava Jato, que chamam lavajatistas, né? Naquela primeira legislatura de Bolsonaro, tinha ali um bloco de senadores lavajatistas muito expressivo, na onda do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, que foram eleitos com esse discurso do combate à corrupção, tal, judicialização da política. Então, eles estavam lá. Nessa segunda leva, que foi renovada em 2022, nós tivemos uma eleição ali de mais de 15 senadores dos 27 que foram eleitos, são aliados de primeira linha de Jair Bolsonaro, são senadores de direita, não são centristas, são de direita e com um discurso muito forte também contra o Supremo. Então você juntou uma configuração já inicial do Senado, que tinha uma pegada de judicialização, com uma outra bancada de direita muito anti-Supremo. Você vê que é uma casa que tem menos espaço para o centrão, para o centro político, do que a Câmara. Ali tem muito voto de opinião. Tem muito senador que se elegeu por causa da sua opinião, seja contra o Supremo, seja contra o Lula, seja contra a corrupção. Diferente da Câmara, que é um voto muito mais pragmático, com base territorial, cada deputado ali defendendo a sua agenda do seu reduto eleitoral e tal. No Senado, o Senado naturalmente é uma casa que ecoa a opinião dos estados. Sim. E nesse momento, quando o Senado diz assim, Supremo tem um limite para as decisões monocráticas, é um recado político para as bases dos senadores. O cara estava brincando com um dos senadores hoje cedo, falou assim, você vai voltar para o seu estado no final de semana, vai ser recebido em carro do Corpo de Bombeiros, porque assim, a sua base pediu isso. A sua base eleitoral pediu que você enfrentasse os excessos, supostos excessos do Supremo. E você deu uma resposta para a sua base. E o cara falou, é isso mesmo, o que vai acontecer com isso a gente não sabe, mas nós demos o nosso recado. Então, rede social hoje, desses senadores, está lá, vitória do povo, colocamos um limite no Supremo, era isso que você pediu, é isso que eu fiz. E aí a gente pode discutir, por exemplo, votos como o voto do líder do governo, Jacques Wagner, que você falou das encrencas que o governo vai ter que administrar diante disso. Foi uma surpresa, né? Exatamente. Foi uma surpresa. Foi, eu acho que, o voto mais polêmico, porque ele é o representante do presidente no Senado, o líder do governo no Senado. E ele votou a favor da PEC. E aí tem ministros do Supremo já desconfortáveis, se for a posição do governo, é uma coisa esquisita, porque o governo não pode tomar posição e tal. Mas o fato é que o Jacques Wagner, na minha avaliação, assim, é um voto muito pragmático, né? O líder do governo está lidando hoje com uma pauta muito ousada de votações econômicas nas próximas semanas, não são os próximos meses. O governo tem 40 dias para votar uma série de medidas de arrecadação que são decisivas para a gente saber se vai ter dinheiro para gastar com obra ano que vem ou não vai ter. Então, assim, é decisivo para o governo a pauta econômica que está endereçada no Congresso. Se o líder do Congresso, líder do governo no Congresso, no Senado, faz qualquer movimento que cria ali uma situação desconfortável para ele e para o governo, com os senadores que vão decidir amanhã sobre votações importantes da economia, aí eu acho que ele tá facilitando o discurso da oposição. Né? Não tem pressa, tal. Tem que acelerar a agenda econômica, mas o líder do governo não está com a gente. Quando ele faz esse gesto, ele fala assim, primeiro, é um gesto para a casa. Uhum. Eu acho que não é um gesto... Ele não tinha nenhuma cobrança da base eleitoral dele para fazer isso, mas ele fez um gesto para a instituição Senado. Eu, como líder do governo no Senado, estou com o Senado. Sabe? Acho que é um gesto com custo político alto. Tá? Não estou dizendo que está... Agora, eu tentando entender a decisão do Jacques Wagner, que é um político experiente e reconhecido, inclusive, pela oposição como um dos mais hábeis articuladores do governo, se não o mais hábil. Então, eu estou tentando conversando com pessoas desde ontem e também fazendo um pouco de diferença, entender o movimento dele. Ele fez um voto em defesa do Senado, que vai votar na semana que vem temas cruciais para o governo. Então, acho que é um gesto para ter maioria no Senado para o governo. E aí ele vai ter que administrar a reação do Supremo, que parece muito negativa, e o próprio desconforto que isso está causando hoje no Planalto. Porque o Lula, por exemplo, não gostaria de falar sobre esse tema. É um tema que não compete a ele. É uma disputa do Supremo com o Senado. Não me coloque no meio dessa encrenca. E ele vai ser agora, numa entrevista, numa abordagem que ele tiver, ele vai ser impelido a falar sobre o assunto. O seu líder votou contra o Supremo, é sinal que o seu governo está contra o Supremo?
Ele vai dizer o quê? Não, você pergunte para o Jacques Wagner porque ele é meu líder, mas ele responde pelos atos dele. É uma resposta, mas é um desgaste. Né? Então, porque ele não precisava ter. Né? Então, tentando entender um pouco o movimento político do Jacques Wagner, eu até entendo do ponto de vista prático, mas que tem um custo alto político para o governo tem. Você falou em desgaste, né? O Supremo, nesta semana, sofreu um desgaste considerável, porque primeiro teve a morte de um preso acusado de participar, né, do quebra-quebra, das invasões no 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Né? Estava preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, e morreu de um ataque cardíaco. Né? Essa é a explicação. E outros presos já haviam solicitado a sua soltura, porque também alegavam que tinham problemas de saúde. Este preso que morreu, ele tinha vários problemas de saúde. Né? E aí, 2 dias após a morte dessa pessoa, o ministro Alexandre de Moraes decide soltar 4 dos presos que estavam lá detidos, esperando o julgamento. O Supremo ficou com medo? Ou foi uma reação simplesmente vamos nos livrar desse abacaxi e soltar esses caras? Porque advogados já têm feito críticas ao Supremo exatamente porque o Supremo tem feito muitos julgamentos online em que os advogados não têm oportunidade de fazer a defesa presencial dos seus clientes. Né? Agora, teve esse acontecimento da morte de um preso e imediatamente, passado um pouquinho de tempo, o ministro Alexandre de Moraes decide soltar 4. Você acha que vai soltar mais também para evitar mais outros problemas? Tramontina, analisar a decisão judicial é sempre uma tarefa muito complexa. Então, assim, quando a decisão é muito pontual, por que não libertou fulano que tinha lá uma recomendação da Procuradoria-Geral da República para libertar por problemas de saúde? Eu conversei com um jurista importante, ele falou, para dizer se houve ou não algum erro, eu preciso analisar o processo do começo ao fim. Porque, assim, nós somos jornalistas, eles são juristas. Né? O ministro do Supremo, para chegar no Supremo, ele não é recrutado no vestibular. Né? Ele tem um notório saber jurídico que tem que ser respeitado. Então, eu parto do princípio que a decisão tem que ser analisada com muito detalhe, o rito processual, para entender se tem algum vício processual que retardou a decisão ou que não ofereceu para o ministro as condições para ele deliberar sobre aquele pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, eu não gosto de discutir uma decisão pontual. Mas o ônus político é pesado, porque, nesse caso, o que acontece? Desde janeiro, existe uma narrativa do grupo do ex-presidente Bolsonaro de que há abusos nas medidas restritivas adotadas contra as pessoas que estão presas por suposto envolvimento no ato de 8 de janeiro. E os abusos são das mais diversas naturezas, inclusive questões de pessoas muito idosas que estão presas há muito tempo, sem um que exista contra elas um objeto definido do crime que elas cometeram, né? Uma tipificação da conduta criminosa. Isso também muita crítica ao modus operandi, ou seja, prisões quase que de forma coletiva, né? Muitas pessoas sendo levadas à prisão ali e depois define-se qual é a prática ilegal que ela cometeu. Então, existe sobre essa operação uma crítica de um setor da sociedade. Né? Quando vem um episódio desse que tem a ver com a vida de um ser humano e em condições que estão exploradas por esse grupo que questiona as ações do Supremo, então valida essa percepção para uma parte da sociedade que estava meio ali no meio de campo, não sei se está certo, se está errado, aí vem desculpa, até tratar assim é ruim, mas vem um cadáver, né? Isso gera pelo menos aquela interrogação, né? Será que está tendo algum excesso? Gente que não estava entrando nesse debate entra, né? E aí a resposta pode ser coincidência, mas as respostas vão acontecer, porque o Supremo, como eu disse no início aqui, o Supremo não é uma corte inerte o que acontece no país, é uma corte que responde à sociedade. A sociedade, até hoje, muito mais do que no passado. Né? Desde o advento da TV Justiça, que os ministros entram na casa das pessoas para... Hoje a gente brinca aqui, né? Que as pessoas sabem a escalação do Supremo e não sabem a escalação da seleção brasileira de futebol. Né? Os 11 ministros todos são conhecidos, estão lá, todo mundo fala... Verdade, 11 e 11. Todo mundo fala do Gilmar, do Alexandre e tal, mas ninguém sabe que é o centroavante da seleção titular que jogou contra a Argentina. Né? Isso é um fenômeno. Eles estão presentes nas conversas das pessoas. Vamos voltar aqui ao nosso
nossos primórdios do jornalismo, Tramontina, quando que você imaginar que num boteco iam estar discutindo decisão do Supremo? Hoje é motivo de debate na mesa de bar. Era impensável isso. A gente nem tinha acesso, nem sabia lá os magistrados, aqueles caras inatingíveis, tal, capa preta, aquele negócio todo. Hoje o ministro está na boca do povo. Então, quando o Supremo adquire essa posição central no debate público, as decisões, para o bem e para o mal, vão repercutir no debate público. Então, se o ministro soltou, foram libertados alguns personagens aí sobre os quais havia dúvida se tinha um problema de saúde ou não, e se isso é coincidência ou não, assim, ninguém vai poder, a não ser o próprio decisor, vai poder dizer isso, se foi impactado. Mas é óbvio que tem ação e reação. E agora eu percebo que existe uma preocupação no Supremo em dizer que não vamos confundir as coisas. Você teve uma fatalidade, né, que foi a morte de uma pessoa, e aí vai ter uma investigação sobre o caso e tal, não pode se associar essa fatalidade a um suposto abuso da corte. São coisas distintas que um grupo tenta misturar para validar a sua narrativa. Então, cabe também ao Supremo dar explicações. Eu vejo o Supremo cada vez mais na gestão do ministro Barroso, que é um ministro muito afeito à comunicação, ele gosta, ele procura, ele olha para redes sociais, ele tem a preocupação especial com o posicionamento da corte para a sociedade via instrumentos de comunicação, seja digital, analógica, mas ele é um cara que olha, o ministro do Supremo que olha a comunicação. Eu vejo que tem uma preocupação em prestar contas, e não só assim, não. A decisão do Supremo é aquela história, não se discute e se cumpre. Né? Então, tem que cumprir? Tem, só que vamos explicar. Tentar explicar, eu vejo um esforço do ministro Barroso em construir isso dentro. Não é fácil, né? É bom dizer que o ministro Supremo, o presidente do Supremo, ele é um entre 11 ministros. Né? No caso, agora 10, então tem a expectativa de que o presidente Lula faça a indicação do 11º.